galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael, Bruno e Rodrigo Arasaki, e recebendo hoje uma pessoa que estava na nossa primeira lista. Na primeira lista, é verdade. Que a gente, queria muito, porque a gente preza muito pela visão de quem compra o seguro, né? Que eu acho que a gente precisa trazer essa visão pra gente. Agradecendo o Paulo, que fez o meio campo, Paulo Alves, que foi o nosso episódio número 1. Vanessa Nilma, Risk Manager da Votorantim. Muito obrigado por estar aqui, Van. Acho que pra gente é um ganho muito grande ter você aqui conosco. Obrigada, Rafa. Obrigada, Japa. Lisonjeada de fazer parte da primeira lista e também agradecer ao Paulo aí por fazer a interface aí, facilitar aí o nosso bate-papo. Boa. Obrigado. E antes da gente começar, vamos aos nossos patrocinadores. A BRK está há mais de 15 anos no mercado de gerenciamento de riscos e gestão logística, sempre focada em resultados e satisfação plena de seus clientes, se destacando no desenvolvimento de soluções customizadas com resultados positivos e constantes para seus clientes. A BRK oferece soluções tecnológicas para mitigação de riscos de roubo de carga, tais quais monitoramento de veículos, inteligência aplicada aos processos de transporte, prevenção de acidentes e sistema de gestão logística. Brasil Risk agora é BRK. Muito obrigado, BRK. Sigam o BRK nas redes, gente. Valeu! Se você é do ramo dos transportes, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que... Missão dada é missão cumprida. Obrigado, MV. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado aí. E vamos lá. Começando aqui, Van, obrigado por estar aqui novamente. E se apresenta aí pro pessoal, se apresenta pra galera. Quem que é a Vanessa? A famosa Vanessa da Votorantim. Você sabe que você, apesar de estar na nossa lista, sempre foi ser um desejo nosso, você foi muito pedida também. Caramba, ai, que responsabilidade aí. Até o Alvinho foi uma das pessoas, né? O Álvaro, que a gente fez uma live. Não, vocês têm que trazer a Vanessa e tal. Entre outras pessoas. Muito obrigado. Que bacana, gente. Espero responder à altura aí e tô super empolgada aí com o bate-papo. Parabéns pela iniciativa de vocês. Eu acho que assim, o mercado de seguros super enxuto, tem muito ainda o que desenvolver, muito que a gente discutir ainda. E só um ponto importante, né? Eu ocupo o cargo ali de Risk Manager na Votorantim, mas hoje eu estou aqui como Vanessa pessoa física, tá? Boa. Então, o que eu vou falar aqui, minha opinião pessoal, isso é importante, tá? Bom, Vanessa, falar um pouco de mim, né? Como que eu vim parar nesse mundo de seguros, né? Eu sou daquela turma que não sonhava em seguros, tinha só o seguro de carro e mais nada. Mas no meu começo ali de carreira, né, em faculdade, eu trabalhava numa multinacional americana e surgiu uma vaga de seguros. Obviamente, ninguém se candidatou. Então, veio como um baita de uma oportunidade ali para mim. Eu não sabia, né? Não tinha noção do que era. Mas isso foi em 2006, né? E eu entrei em seguros e depois eu não saí mais. Então, foi um baita de um desafio. Exigiu de mim, assim, ter que estudar muito. Eu sou muito grata hoje a muitas pessoas aqui que me ajudaram durante essa carreira, né? Que me ensinaram uma série de coisas. Exigiu que eu estudasse muita coisa também. Mas, assim, uma carreira que eu sou apaixonada. Então, gosto muito. Eu acho que ramo de seguros tem muito que desenvolver ainda. E vamos falar um pouco disso aqui hoje, essa questão, o quanto que precisa de profissionais aqui no mercado de seguros, o quanto que a gente pode desenvolver o mercado. Legal. Eu acho que você falou uma coisa bastante importante, assim, que é a questão de você estudar muito, você correr atrás do conhecimento, porque, infelizmente, o nosso mercado... Agora está começando a ter cursos, o próprio CISH desenvolve vários cursos lá, a Escola Nacional tem as pós-graduações e tal, mas existe muito do profissional também querer aprender, ler, buscar conhecimento, pesquisar, buscar pessoas que conhecem, enfim, e desconfiar também às vezes, né? Vai lá ler o que está escrito. O que você acha disso, Van?
Rafa, esse tema, a questão de estudar, quando a gente fala no papel do Risk Manager, eu acho que exige mais ainda. Porque quando a gente fala de cursos disponíveis no mercado, então tem a Escola Nacional de Seguros, tem o curso de corretor, tem cursos que são específicos para alguns ramos, mas o papel do Risk Manager, ele precisa ser mais generalista. Então, assim, não existe um curso hoje voltado para essa cadeira do segurado. Então, exige sim dele ler uma pólice, exige sim dele questionar, ter bastante humildade de buscar conhecimento, de questionar algumas informações que vêm para ele realmente. Então, a pessoa precisa ser muito curiosa e ter muito essa vontade de ir atrás para aprender. E eu costumo dizer que a questão da contratação de seguros, ela é só uma parte, uma responsabilidade ali do Risk Manager, né? Então, assim, a beleza da gestão de seguros numa empresa, ela passa por várias outras responsabilidades, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui também. A questão de gerenciamento de riscos, entender qual que é o apetite a riscos da empresa para ver até onde que essa pessoa pode ou não para fazer a gestão dos seguros. Então, assim, é uma carreira incrível que dá para fazer numa gestão de seguros de uma empresa. Eu, particularmente, também entrei no mercado de seguros mais ou menos na época que a Vanessa até comentou. E realmente não tinha muita literatura, praticamente zero, não tinha escola, nada para isso. E a gente acabou aprendendo no dia a dia com a experiência que a gente vai ganhando. Hoje tem muito mais coisa, mas ainda sinto que não é 100%, né? Hoje você não consegue buscar alguma coisa muito, né, muito técnica, por exemplo, né? Então, você faz muito parte da gente ir atrás, depende muito ainda da gente tentar correr, entender o nosso risco, o nosso papel para poder chegar e fazer todas essas gestões, esse tipo de coisa. Eu concordo com você. Então, vai depender muito da pessoa, né? Do profissional. Então, e determinados momentos, seja de uma contratação, vai exigir de você estudar mais desse ramo. Determinado momento vai exigir de você se debruçar e entender de um sinistro. Determinado momento vai exigir que você avalie novos riscos emergentes dentro da empresa. Então, isso é muito cíclico, né? É importante que o profissional esteja bastante atento a isso. Sempre atualizado, né? E deixa eu te perguntar, desculpa te cortar, Rafa. O papel do Risk Manager, né, por exemplo, ele não envolve somente um ramo, mas sim todos os ramos, tem que analisar todos os seguros que aquela empresa deseja ou precisa contratar, né? Sim. E hoje, como que você vê essa questão? Para uma pessoa é o suficiente? Porque são muitos ramos, são muitas coisas que tem ao mesmo tempo, né? Assim, olha, eu vou dizer para você que eu já tive momentos na minha carreira de me questionar isso, né? Porque eu já me exigi, né? Me questionei de ter que saber muito profundamente todos os ramos. E não dá para ser dessa forma. Então, obviamente, você precisa entender das coberturas, você precisa entender dessas exclusões. Então, assim, o básico você precisa entender, que até para você resguardar os riscos e os interesses ali da companhia, né? Mas, assim, de novo, assim, o Risk Manager, ele tem muito esse papel de entender qual que é o risco ali da companhia, o que ela gostaria, o que faz sentido ali ela fazer uma gestão dentro da empresa, o que é segurável, o que faz sentido para ela fazer uma transferência. E essa é a grande responsabilidade do Risk Manager, né? Eu falo que são duas as grandes preocupações dele, né? De fazer essa contratação do seguro, então com uma cobertura, um limite, uma franquia adequada e o prêmio também. E, obviamente, que esta apólice de seguro, ela tem a cobertura adequada no momento de um sinistro. Porque senão de nada adianta a gente fazer uma contratação e depois não ter uma surpresa na hora de um sinistro. Isso é muito... É uma baita responsabilidade, dá até arrepio, né? Tava até conversando com um corretor que tava aqui imagina, acho que a pior função do corretor é levar a notícia ó, você não tem cobertura. E pro segurado, eu acho que deve ser uma frustração ainda maior, né? Rafa, isso é muito... Isso é verdade, porque imagina a gente, né, no papel de Risk Manager, na cadeira, os executivos da empresa. Então, assim, como eu vejo isso, né? O executivo da empresa, ele tem que ver a área de seguros como uma área estratégica da companhia. Então, que ele transfere alguns riscos, né, para o mercado de seguros,
para o momento que acontecer um sinistro, ele garantir a indenização adequada. Então, isso para ele não perder um market share, para ele não mexer com o fluxo de caixa da empresa dele. Então, o executivo está tranquilo, entendendo que ele transferiu e que ele tem essa cobertura. Imagina, no momento de um sinistro, ele ser surpreendido de não ter essa cobertura que ele esperava. Então, essa é uma grande preocupação do Risk Manager, então, de fazer uma contratação muito bem feita, de, inclusive, falar dentro da empresa o que está coberto e o que não está coberto. Isso é muito importante, porque é muito ruim achar que tem essa cobertura e não tem. Então, a gente precisa levar isso para a empresa para não acontecer uma frustração na hora do sinistro, porque é o pior momento para ficar sabendo da não cobertura. É verdade. E como que é o seu dia a dia, assim? Ficar assim, aquilo ali não tem seguro, como que é o dia a dia? Essa foi boa. Que tem isso? Lembra dos caras dos de disco lá de tal? Isso aqui pode cair na cabeça de alguém, hein? Brincadeiras à parte, Ivan, como que é o seu dia a dia? Eu imagino que você tá tendo uma visão macro ali da empresa e indo pro micro em todas as possibilidades de seguro e de risco da empresa, né? É assim, Rafa, tem dias e dias, né? Eu digo que a área de seguros, ela não tem rotina. Então, a gente aprende todos os dias. Então, nas empresas que eu estive anteriormente, e isso muda de uma para outra, né? Então, precisa entender qual que é seu escopo, a quantidade de demandas que você tem ali, né? Então, se eu falo hoje, a gente precisa, sim, ficar atento a toda uma agenda de renovações que a gente precisa atender. É importante a gente estar com esse contato com o mercado, entender como que está indo. A gente está no meio de um hard market, talvez migrando para um soft. A gente pode falar um pouco sobre isso um pouco mais para frente. Então, entender como que isso vai migrar. Tem seguradoras que estão fazendo movimentações de sair de alguns ramos. Então, entender como que está o apetite de cada uma delas. E, obviamente, olhando para dentro da empresa. Então, o que ela contrata de seguros hoje, se é o adequado, se ela gostaria de transferir alguma coisa a mais, ou se não, se ela gostaria de reter alguma coisa a mais na renovação. Então, esse é um pouco do nosso trabalho de dia a dia, quando a gente fala mais pensando na gestão dos seguros. Mas tem uma série de outras coisas. Então, tem gestão de sinistro, olhar novos produtos no mercado, olhar novos riscos emergentes, novos negócios da própria companhia que chegam também. Então, assim, é bem dinâmico. É bem dinâmico o dia a dia. Eu acho que até a questão da administração das apólices vigentes também, na questão de, tá estourando uma sinistralidade aqui, alguma coisa ali. Não sei se passa por você treinar o teu time que não é de seguros, né? Os usuários, digamos assim, dos seguros, para se conscientizar, se vocês tiverem esse problema aqui, ali na frente você vai pagar, não é tão... Tem isso, Rafa, isso é muito importante, assim, no papel do Risk Manager, né? Então, eu acho que tem duas vertentes aqui, né, além de outras, que você fez a contratação do seguro, acho que você vai até concordar com o que eu estou dizendo. O sinistro vai acontecer em determinado momento. Então, de que forma que eu trabalho isso? A gente já fez isso algumas vezes, né? Que a gente olha, trata o sinistro, analisa o que aconteceu, implementa um GR, o que a gente pega de lições aprendidas, o que a gente melhora ali daquele risco para aquele tipo de sinistro não voltar a acontecer. Então, workshop de apólice, sentar e discutir sinistro. Então, tem essa parte, tem essa vertente, sim, que precisa acontecer. Tem outra vertente também, que é de alguns seguros, que a seguradora visita as plantas, então ela olha a qualidade ali do seu risco, né? Ela fala, olha, tá segurado, tudo ok, mas eu vou fazer algumas recomendações para você, que é para você melhorar a qualidade do seu risco. Então, é um papel nosso também de fazer, de direcionar esses temas dentro da empresa, para que, algumas recomendações são procedimentais, né? Outras precisam de investimento. Então, de que forma que você coloca isso no planejamento estratégico da empresa para você fazer todos esses investimentos? Então, são duas vertentes muito importantes para acontecer, porque você junta todas essas informações, são subsídios, inclusive, para você ver se seu risco melhorou, até para você fazer uma renovação, mostrar isso para o mercado, mostrar para a seguradora. Legal, legal. E como que você enxerga hoje as seguradoras
Van, assim, no sentido de prestação de serviço, de produtos oferecidos? Eu até, só complementando, que até você falou do Risk Manager olhar as inovações, o que vem por aí, né? Se você puder também dar esse feedback para quem está assistindo, também seria legal. Olha, eu tenho uma mistura de sentimentos nesse sentido. Eu vejo, sim, a seguradora se reinventando muito quando a gente fala de massificados. Então, a gente fala de insurtech, esse tipo de coisa, vistorias online. Então, assim, massificados. Então, quando a gente olha, talvez, de frota, esse tipo de coisa, eu vejo as seguradoras focando bastante. Quando a gente fala de grandes riscos, eu acho que ainda tem um caminho ainda por percorrer. Inspeções, eu vejo que já estão fazendo algumas inspeções que são remotas, eu acho isso muito bacana. Isso aconteceu na pandemia, então obrigou na vida real a acontecer as inspeções remotas, né? Mas, assim, o que eu vejo, né? Algumas seguradoras precisam ainda separar um pouco os riscos, né? Então, se debruçar um pouco mais em conhecer a conta, em conhecer o cliente. Então, para entender, tem alguns riscos que a gente sente dificuldade, inclusive, para fazer a colocação, porque o apetite das seguradoras ou não existe ou está muito baixo. Outro ponto em relação a esse hard market que a gente diz, né? Eu participei de um treinamento recentemente e é bacana que tinham risk managers do mundo inteiro. E foi unânime, todos eles falando que eles sentiram nesses últimos anos aí de mercado, tanto corretora como seguradora se pautando na questão de hard market, mas assim, a gente não via, então o que a gente vai fazer de diferente, o que mais? Então a gente não via muita coisa. Então eu acho que sim, está na hora de, sim, falta isso, então está na hora de fazer alguma coisa diferente nesse sentido. E muito M&A ali de seguradoras, então assim, falta, assim, opção no mercado, principalmente quando a gente fala de colocações de programas internacionais, que você precisa de seguradoras com capilaridade em vários países, pouquíssimas opções. E o engraçado é que atualmente no mercado nacional, eu acho que, se não me engano, quase 100% são seguradoras multinacionais, né? E mesmo assim você encontra, na tua visão, né, obviamente, dificuldade nessa questão de programas globais, saindo do Brasil? Sim, sim. O que eu percebo? Por mais que elas sejam globais, tem dois pontos que eu acho que acaba esbarrando, né? Com apetite, então pode ser que a seguradora não queira subscrever determinado risco. Então, a seguradora teve perdas globais muito grandes e ela recebe uma diretriz global de não subscrever mais tal risco, né? Então, isso é um ponto que pode ser um blocker, né, na hora de fazer a colocação. E tem um outro ponto também, a seguradora precisa conhecer muito bem o risco para ela fazer essa aceitação, principalmente de programas globais, né? Então, assim, por mais que sejam seguradoras globais, não significa que ela emita, né? Então, falta o papel, às vezes ela não tem clausulado aprovado. É por conta de estratégia, acho que de cada seguradora. E eu não sei, é um achismo meu agora, tá, Van? Me corrija se eu tô errado. Às vezes, operações brasileiras que saem para o mundo, saem em países que não são os países focos das seguradoras globais. E aí ela tem que buscar parceiros nesses países. Tem isso ou eu tô viajando? Não tá viajando, não. Faz total sentido. Na minha carreira, Rafa, eu passei por algumas experiências. Então, eu trabalhei em 2 empresas que eu recebia esses programas, né, prontos de lá de fora, né, aqui para o Brasil. Eu confundo tal de inbound e outbound, eu não lembro o que é. O in tipo, na logística, né? A matéria-prima chegando, o outbound é o produto final saindo. Então é o tal do inbound. Então, vinha de lá de fora, então eu só recebia empacotado ali, né? Nas minhas 2 últimas empresas que eu trabalhei, então foi do Brasil para fora. E aí sim, eu comecei a perceber isso. No Brasil é recente essa questão de estabelecer programas mundiais, né, de multinacionais brasileiras, porque não tem outra razão de sair daqui para fora, né? Então são as multibrasileiras que fazem daqui para fora. São poucas. Então, seguradoras talvez não tenham capilaridade em alguns dos países, precisa do tal do front partner deles lá, tanto de seguradora quanto de corretora.
Isso às vezes encarece, é difícil de fazer colocação, às vezes você não consegue nem promover uma concorrência no momento de uma renovação. É cenário atual isso, tá? Nossa. E você acha que isso tem muito a ver com o M&A que você falou, as fusões, essas coisas de seguradoras também? Isso na tua visão, impacta bastante? Impacta bastante. Então, Você a gente teve desde lá de trás, quando juntou, acho que foi Ace, Chubb e Itaú. Depois, eu não vou lembrar de todas, assim. E o Itaú já tinha juntado com o Unibanco antes. Foi. Itaú Unibanco. Então, Aí ali Suizy e começaram, Bradesco. Aí começaram. E nessa linha, depois vieram os corretores também. Então, talvez é um movimento de mercado, sim, mas se vocês falarem com outros risk managers, vocês vão ouvir a mesma coisa. Dificuldade de fazer essas colocações, né? Talvez até o mercado, né? Que seja uma questão disso, né? De enxergar, a seguradora enxergar um mercado bom nesse sentido, a partir daqui, né? Mas será que não é por conta muito da questão do hard market, só que a gente estava falando, que assim, a concorrência fez, não sei, uma visão que, né, fez com que não ficasse tanto interessante o risco por conta dessas concorrências seguradoras? Ai, Qual que é a sua Japa, visão? Eu gostaria de entender, sabe, o que faz com que algumas seguradoras não consigam, né? Eu acho que pode... Ou é só sinistro, por exemplo? Eu ia falar disso agora. Então, a gente teve sinistros grandes ali no passado, né? Então, que levou algumas seguradoras não quererem mais subscrever alguns riscos. Isso aí, acho que é um dos grandes motivadores. Eu acho que pode ter a questão de legislação aqui no Brasil. Então, o mercado abriu, mas não abriu 100% também. Então, ainda tem algumas regras locais que algumas seguradoras... algumas resseguradoras poderiam se estabelecer aqui, mas quais são as regras para estabelecer uma seguradora? O quanto custa fazer isso, né? Então, eu acho que tem todo esse pano de fundo aí que leva a gente não ter tantas opções no mercado. E muito ruim para a gente no papel de risk manager. E o que, para você, assim, o que diferencia uma seguradora? O que te faria pagar mais caro numa seguradora? É verdade que o cliente só enxerga preço, Vanessa? Essa pergunta foi ótima, hein? Boa, Rafa. Cliente enxerga preço? Sim, ele enxerga preço. Mas o cliente, ele enxerga também. Eu vou falar minha opinião, tá? Claro. E é o que eu coloco quando eu estou fazendo a gestão de risco, né? Tem que olhar o preço? Tem. Mas a gente precisa olhar a cobertura. Então, assim, a gente sabe que seguro não é commodity. Então, uma não é igual à outra. Então, você precisa entender a questão de cobertura, você precisa entender as exclusões. E é o que eu falo também com as seguradoras que eu trabalho. Então, eu olho qual que é o serviço agregado que a seguradora vai me dar. Então, ela vai me dar um serviço de gerenciamento de riscos. Ela tem um corpo técnico que vai me apoiar no momento de um sinistro, que vai me apoiar no momento que eu tiver uma dúvida técnica. Então, isso tudo precisa ser levado em consideração na hora que você vai contratar um seguro. Porque é diferente de você pegar algo de prateleira realmente. Você chega a olhar a reputação desse sentido da seguradora? É uma que nega muito sinistro, alguma coisa assim? Não? Você chega a ter esse tipo de análise? Rafa, a que nega muito sinistro, assim... Ou qualquer outro problema, assim, foi só um... essa seguradora... Tem uma característica X. Tem uma característica... O que sim a gente olha, então, é o rating da seguradora. Acho que isso é muito importante olhar. Então, qual que é a saúde financeira? Porque você contrata um seguro ali de bilhões de cobertura. Você precisa estar com uma seguradora que você sente segurança que na hora que acontecer o sinistro, ela vai ter uma saúde financeira para te pagar. Legal. E o que eu acho que é muito importante todas as empresas olharem é a questão de riscos reputacionais, né? Então, fazer uma análise ali daqueles fornecedores que ela escolhe para trabalhar, se ela partilha dos mesmos valores da empresa. Então, isso é algo muito importante para considerar, sim. Boa. E Van, a gente falou bastante de seguradora, agora eu queria migrar um pouquinho para o intermediário ali, para o corretor. Tá bom. Hoje você usa corretor em alguns momentos. Sim. Onde, assim, as empresas, no teu cargo, concorre com a corretora e onde ele te ajuda, ele te auxilia e o que você acha do serviço prestado em geral?
Boa pergunta de novo, Rafael. Olha, eu vou dizer uma coisa assim, ó. Corretor, ele pode agregar muito valor, muito mesmo. Mas tem alguns momentos que eu acho que talvez ele levar o cliente no momento de uma colocação ficaria muito melhor. Então, por exemplo, corretor ficar só, aparecer só no momento da renovação da conta e não se preocupar com a gestão da conta, isso é um problema. Corretor não te apoiar no momento de um sinistro é um problema também. Uma coisa bacana que eu estava discutindo outro dia numa conversa, assim, obviamente, a gente está num mercado, existem parcerias, existem metas de vendas, etc. Então, o momento que o corretor coloca ali naquela relação o interesse dele, que é por meta de vendas ou por relacionamento, isso é um grande problema, então isso não é bom para o Risk Manager. Então, assim, os corretores que a gente trabalha hoje, que a gente tem uma relação, eles já sabem nosso formato de trabalho. Então, abrir qual é o comissionamento, saber que pode chegar a determinadas cotações que a gente vai olhar se aquela seguradora tem negócios com a gente em algum outro ramo e o que faz mais sentido olhando todo o portfólio de colocações que eu preciso fazer uma colocação. Então, tem toda uma inteligência ali por trás que não é puramente só aquela cotação. E um ponto muito importante, né? Esses dias eu estava olhando momentos de carreira. Eu lembro que teve determinado momento que eu falei assim, eu quero falar, sim, a gente vai falar, vou falar com o gerente de conta, mas eu quero também a área técnica junto. Então, colocar essa área técnica junto no momento de uma renovação, para fazer as discussões de colocação, mostrar para o cliente o que faz mais sentido, o que não faz, tal cobertura para você não faz sentido. Então, fazer discussões técnicas, apresentar relatórios de analytics para me ajudar a entender qual que é um limite adequado. Então, é neste sentido que sim, o corretor ele agrega valor para um risk manager. Agora, questões mais transacionais de dia a dia, se for ficar mais no básico, assim, aí não é o caso para empresas que têm essa cadeira de risk manager, sabe? Vai ficar mais um cotovelo do que uma prestação de serviço, né? Rafa, pois é isso mesmo. E Vanessa, a gente até falou um tempo atrás, nos episódios, sobre a questão da seguradora também. Você falou muito da questão de entender o risco, né? Uhum. Hoje, talvez tenha essa certa dificuldade, na tua visão, por exemplo, da seguradora realmente entender, realmente, né? Você acha muito importante hoje a seguradora estar, óbvio que tem o papel do corretor, respeitando, mas estar junto com o cliente também, e não somente... A gente falou da corretora, mas da seguradora estar junto, não somente na parte de renovação, quando for renovação. Qual que é a tua visão? Você acha que tem que estar junto, não tem que estar? Tem que estar, Rafa. A seguradora, o que eu entendo? Ela fez a emissão da apólice, ela também não tem que voltar ali, falar com o cliente só na próxima renovação. Ela precisa entender qual que é os movimentos que a empresa está fazendo, o que ela está fazendo de investimento. Se ela achar que faz sentido, já se prepara para a próxima renovação, visita alguma planta, porque, assim, vocês, de experiência de seguradora, cliente que senta ali com você, te explica o risco, te explica o projeto, a colocação, a subscrição, ela não é diferente? Mas é demais. Muito. Demais. Muito. Quem que sabe explicar os riscos, explicar a operação? Ninguém melhor do que o cliente, o segurado, para explicar isso. E aí explicar para a corretora, explicar para a seguradora. Eu acho que todas as partes elas ganham, sabe? Se fazendo nesse formato. Hoje... e eu vejo várias empresas no mercado fazendo isso, tá? Existem formatos de trabalhar com o corretor no formato full, né? Corretagem, né? Corretagem de seguro, de resseguro, corretor que vai ao mercado e faz isso. Tem formatos de empresas que não trabalham mais com corretor, então zero, o Risk Manager ele vai 100% a mercado, exige muito mais de ter uma equipe, tem mais responsabilidades, tem mais risco envolvido, uma série de coisas. E tem formatos também de você trabalhar com um corretor para uma consultoria técnica, de você saber o que está acontecendo de mercado, ele te ajudar nas questões técnicas de colocação, de clausulados. Então, assim, tem vários formatos que dá para trabalhar.
E essa questão de ter a seguradora presente, eu posso dizer que eu fui testemunha, não sou mais, eu já fui testemunha disso. E é verdade. Eu acho que uma coisa que você falou, na parte da aceitação, de entender o risco, mas também nas mudanças que podem sofrer no meio do caminho, né? Você já sabe como que é. A negociação, eu acho que é muito mais rápida quando você tem a equipe presente, né, da seguradora, seja ela qual for. Você percebe isso também? Muito, Rafa, porque a seguradora, se ela acompanha a conta, no momento da renovação, ela já vai entender o momento da empresa, ela vai saber mudanças que se aconteceram ou não, ela vai se antecipar falando de alguma cobertura que você vai precisar dali para frente, alguma mudança que talvez faria sentido para você. A renovação ficaria muito mais soft. E eu acho que é até uma vantagem para a seguradora no momento de uma concorrência de renovação. Com certeza. Então, tem um pouco desse olhar que eu fico em dúvida se o mercado está vendo nesse formato, sabe? Você acha que as seguradoras elas estão mais afastadas ou tem uma resistência de alguns segurados aí, não estou falando de você e nem de ninguém, Tá. mas se você percebe que existe uma resistência em geral da seguradora visitar e aí de receber ou enfim, porque eu já tenho corretor ou por qualquer outra situação. Rafa, eu acho que pode ter de tudo no mercado, sabe? Eu acho que pode variar da relação que o segurado tem com a corretora, de deixar tudo na mão do corretor. Tem o formato da própria seguradora, talvez não ter recursos suficientes para dar atenção para todas as contas. Perfeito. Eu acho que situações e situações. Hoje, Vanessa, muito nessa questão também, você acha que, como risk manager, de uma forma geral, na sua visão, ela é interessante você colocar todos os ovos numa cesta ou não? Por exemplo, numa seguradora, numa corretora, como que você vê nessa questão de gestão de risco? Porque você aumenta muito a exposição em um determinado lugar, eu não sei. Como que é a sua visão? No meu papel hoje, se eu colocar tudo com uma corretora, eu estrangulo a corretora no momento da renovação, porque a gente já se questionou, inclusive, em relação a vencimentos. Eu já vi segurado colocar uma data só no ano e renovar todos os seguros. Nossa. Então, uma corretora, um vencimento renova todos os seguros. Pode ser que, ok, você trabalha alguns meses, terminou e você se dedica a outras coisas. Mas a que custo que você faz isso também no mercado? Então, entender esses trade-offs, se faz sentido ou não. Eu acho que, assim, ficaria muito, muito penoso. Aí, o que você perguntou? Você perguntou de corretora aí? E na própria seguradora, porque, assim, às vezes, não sei, isso é minha visão se eu fosse corretor, se eu fosse segurado, né? Não sei. De colocar tudo na mesma cesta na seguradora. O que assim, é complicado a gente pegar todos os riscos e colocar em uma só, até por conta de saúde financeira da própria seguradora. Imagina algum sinistro que perpetue num patrimonial, num IRC e em um D&O, fica um prejuízo muito grande para uma mesma conta, né? Então, eu acho que faz sentido fazer essa distribuição. Ao mesmo tempo, eu acho que faz sentido também você olhar os seus parceiros, né? Então, aquele parceiro está te ajudando, aquela seguradora está te ajudando em determinado risco, faz sentido você considerar ela num outro ramo também? Porque ela ajuda ela até na diversificação de risco, na questão da saúde financeira dela. Então, são algumas coisas que a gente olha assim na hora de fechar um seguro, sim. Legal. E olhar uma parceria de longo prazo também, né? Isso é importante. E mão de obra para você? Você encontra no mercado assim para contratar? Terceira boa pergunta, Rafael. Olha, me coloco à disposição aqui, quem quiser fazer migração para a área de seguros, quem quiser, né, testar a cadeira de Risk Manager, porque, assim, tem muita vaga no mercado e, sim, faltam profissionais. Então, eu acho que, assim,
Parabéns aqui eu não sei, assim, todo mundo está dizendo isso para vocês, parabéns aqui pela iniciativa, né? Eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais esses bate-papos. Não é fácil encontrar profissionais. E o que a gente percebe mais? Então, as pessoas com a carreira ou de corretora ou de seguradora. Então, como a gente falou, não tem curso, tem ciências atuariais, mas é mais para um seguro de vida, mais voltado para cálculo ali de pessoas, né? Uhum. Quando a gente fala do papel de Risk Manager, assim, difícil de encontrar esses profissionais. Mas, Vanessa, será que não é porque poucas empresas têm essa estrutura? Ou não? Eu posso estar errado, assim. Eu acho que tem muitas empresas que têm essa estrutura. Olha, eu tô surpresa com a quantidade de pessoas que agora sim tem uma cadeira dedicada para pessoa de seguros, viu? Assim, no passado, era uma pessoa de tesouraria que, além das atividades dela, exercia, né, essa função de seguros. Mas já tem alguns anos que isso mudou. Então, tem empresas com estruturas grandes de seguros. Tem várias vagas abertas no mercado. Várias. Depois me passa. Olha isso. Ô, Van, e qual que é a vantagem para a empresa ter um Risk Manager? Rafa, eu acho assim, para o executivo, né? Para o executivo da companhia, o que ele está preocupado ali? Ele está preocupado com o fluxo de caixa da companhia, ele está preocupado em dar, né, rentabilidade ali para o acionista. E no momento que acontecer um sinistro, ele voltar à sua atividade o mais breve possível, o mais rápido possível, e ou ter uma cobertura ali para algum dano que acontecer. Então, assim, o papel do Risk Manager é fazer isso. Mas aí também, Rafa, tem todo aquele equilíbrio que você vai fazer. Contratar seguro para todos os riscos, muito caro, né? Não tem condições de fazer isso. Então, o papel do Risk Manager para o executivo é de dar uma tranquilidade para ele, de sim, alguns riscos que eu tenho na companhia que são seguráveis, eu transferi para terceiros e no momento de um sinistro eu vou receber a minha indenização. De dar de interpretar ali internamente, não deixar tudo na mão de terceiros, né? Exatamente. Bom. Ô, Vanessa, uma pergunta aqui, assim, que eu gostaria de saber. Qual que é o ramo que mais dá dor de cabeça, assim, na sua visão? Posso responder todos? Ela tava com um olhar fulminante assim pra você, eu falei, é transporte. Não, eu gostaria de saber, assim, na visão do cliente, né? Acho que é interessante. Olha, Mas- é uma pergunta curiosa. É curioso, porque todos eles, eu acho que assim, tem um grau, seja de dificuldade de colocação em determinado momento, tem alguns que têm uma indenização um pouco maior, outros podem carregar um risco ambiental ali. Outros dão mais dor de cabeça porque tem um transacional. Então, transporte, o dia a dia de transporte e de averbação e DDR, certificado e não sei o que, e o Citnet. E aí, o gerenciamento de risco e roubou a carga, recuperou a carga. Então, assim, Aí o chato tá te ligando lá. aí o Rafael liga, tá sabendo que roubou outra carga, não sei o quê. Então, assim, tem alguns que dão um pouco mais de trabalho por conta, assim, de ter mais frequência, sabe? Por outro lado, tem outros que são mais pautados em severidade. Então, no momento que acontece um sinistro maior, que envolve liderança da empresa, tem sinistro que pode envolver alguma fatalidade. Então, tudo varia. Então, por exemplo, eu não falei aqui, mas assim, seguro de pessoas, né? Envolve a pessoa física. Você imagina a pessoa que vai lá no médico e porque cargas d'água, a carteirinha dela venceu. E de final de semana, imagina isso. Nossa. Então, é isso que eu falo lá com o pessoal do RH, né? E eles falando, imagina estes que envolvem a pessoa física, né? Então, eu acho que, assim, cada um tem um grau ali de dor de cabeça diferente ali. E independente, né, do grau, enfim, é um colaborador da empresa que precisa num momento ali difícil, seja qual for. Aí, sei lá, por qualquer motivo não tem uma cobertura. Nossa, é difícil. Eu imagino que a dor de cabeça é grande. Não, quer ver um exemplo? Um seguro de carro, um carro de executivo que quebrou no túnel ali da Rebouças durante a semana, não sei o que, e precisa da assistência 24 horas. E a assistência demora X minutos.
Pra que ele vai ligar, né? Então assim, você imagina, então, assim, também dá dor de cabeça, porque para você tentar agilizar todo esse processo, então são vários tipos de dor de cabeça aí, Japa. Caraca, você tem uma gama de produtos gigante então na sua mão, né? Imagine. Isso que é o bacana, Rafael, porque quando eu falei para você que eu comecei com seguros lá atrás, eu não queria ir, né? Eu falei, o desafio principalmente que eu falei, o que eu vou fazer com a minha carreira? Vou para cuidar desse negócio de seguros, eu só conhecia de frota. Seguro, ele passa desde um patrimônio por um dano de terceiros, cobertura de executivos, um cyber, um agrícola, aeronaves, seguro de pessoas, de vida, drone. E isso... Gigante. Nossa, exige muito, né? E o que é outra coisa também, que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né? De acordo, assim, os produtos, assim, patrimônio, vai cobrir patrimônio, seja de uma empresa de mineração, uma de energia, uma petroquímica, mas os riscos, eles diferenciam um pouco de um para o outro. Então, o cálculo de lucros cessantes de uma fábrica é diferente de um cálculo de lucros cessantes de energia. Então, conforme o Risk Manager, conforme ele vai migrando, né, de acordo com o ramo da empresa, ele precisa se debruçar, entender o risco da empresa, de que forma ele faz essa colocação, de que forma que ele olha as coberturas da apólice. Então, um mundo bem, bem bacana aí de seguros, gente. Você que quer desafios no mercado de seguros, candidate-se a Risk Manager. É verdade, pessoal. A gente fala que não tem formação, mas, assim, tenho amigos, tenho colegas de mercado, então, assim, se formam muitos grupos, né, seja de troca de ideias, de informação, de benchmarking. Então, assim, tem muitas empresas com vagas em aberto, pessoas dispostas a ensinar, dispostas a fazer esse mercado evoluir, amadurecer. Então... Ô, Vanessa, uma outra curiosidade, porque eu tenho várias com essas questões. Hoje, a gente falou muito da questão do atendimento e tal, de seguradora e corretora. Hoje, além do sinistro, tem algum outro ponto que você acha fundamental, assim, no atendimento, assim, de uma seguradora, por parte de seguradora, assim? Produto, por exemplo. Às vezes a gente pode estar faltando produto no mercado. Produto, às vezes te falta um retorno muito rápido, uma coisa mais, assim, que não dependa tanto de outras pessoas. Vou te falar uma coisa que você pode achar que é o básico, né? Mas emissão de apólice. Demora muito? Demora muito. E quais são assim, por exemplo, óbvio, é o teu contrato, que é ali que tá tudo que você precisa ver no final, né? Sim. É verdade. Não, que doideira. Esse aqui eu parei até uns segundos aqui, porque é uma coisa que eu falo bastante. Com o mercado em si, a gente percebe. Então, grandes riscos, por envolver seguro, contratos de resseguro, etc., tem todo um trâmite que precisa acontecer até para emitir essas apólices. Mas imagina a empresa. A empresa está lá, contratou o seguro, é o contrato, né, de cobertura dela. Sim. Então, isso é algo que, sim, eu acho que o mercado precisa melhorar bastante. Não acho razoável 5, 6 meses para emitir uma apólice. Nossa, ô louco. Eu tava pensando aqui, mas será que demora quantos? Uma semana? Não, é sério? Você achou que era uma semana? Não, tem gente que eu já vi que já estava trabalhando na renovação, quase vencendo e não tinha apólice. Mas é uma preocupação. Isso é vergonhoso Para um risk manager. Não, imagina, você não tem a tua apólice que te traz o conforto de que se acontecer alguma coisa, tá aqui. É o teu contrato, né? Sim. E sinistro, a regulação também é nesse nível assim de demora? E Rafa, assim, uma coisa que eu já sentei algumas vezes com as seguradoras, e a gente já fez até umas reuniões até na Microsoft para discutir essa questão de blockchain, etc. Porque a gente, do lado de segurado, prepara a documentação, manda isso para o corretor, ou às vezes direto para a seguradora, e a gente fica no escuro de tudo que está acontecendo ali nessa tramitação de documentação. Então, tem peritos ali envolvidos, tem várias partes envolvidas que, assim, para a gente é um pouco frustrante, porque a gente não sabe o que está acontecendo. De repente, passam 30 dias, volta mais uma lista de documentos enorme para a gente apresentar. Então, o processo de regulação do sinistro de grandes riscos, eu acho que sim,
é algo que precisa e tem um campo muito bom para ser melhorado. E faria sentido para você, por exemplo, vou pegar um exemplo do auto que é de conhecimento geral. Mas, por exemplo, você toma um sinistro lá na tua seguradora de auto, você faz o upload do documento, você já vai vendo os status ali onde tá e tal, não sei o quê. Isso faria sentido para você nos grandes riscos? Total. Ou é difícil de implantar um negócio desse? Total. E a gente já teve essas conversas com seguradoras. Mas o que eles disseram? Que sim, estava no radar, então fazer todas essas melhorias de ter, né, de ter a transparência do processo, mas em massificados. Em grandes riscos, não. Então, que era algo que eles iriam discutir no futuro. Faz total sentido, Rafa. Alguém oferece isso já hoje, não? Eu, pelo menos, desconheço. Porque, seria muito interessante, porque hoje tudo se investe em BI, né? Hoje Sim. você tem os dashboards para ver onde está tudo. Imagine se o cliente tivesse acesso através de um login e senha de uma base de dados, óbvio, limitado, Mas para aquele determinado cliente, que ele conseguisse acompanhar tudo. Inclusive Não, prêmio sinistro. Não, eu faço tudo. Eu faço tudo. Então, eu tenho ali a pólice, teve algum sinistro, eu reporto, eu mando toda a documentação, o corretor vê, a seguradora vê, o perito está ali, ele analisa, na hora que... E até para facilitar a tramitação e comunicação. Às vezes, você imagina, o perito manda para a seguradora, que manda para... Vai se perdendo dias na caixa de e-mails de cada uma dessas pessoas. Então, assim, quando a gente fala de TI, gente, fica aí um chamado para a galera de TI, galera que quiser se debruçar, montar um sistema desse, e principalmente para o segurado. Não existe sistema para fazer gestão de seguros do lado de segurado. Então, preenchimento de questionário, fazer toda essa gestão de seguros do nosso lado de Risk Manager não tem no mercado. A pessoa que criar isso vai ficar rica. Opa, vamos começar. Não, Mas eu não sou de TI. Né? E a gente falando de questionário ainda, né? Enfim, você tem que preencher ali páginas e páginas para vários ramos diferentes. Muitas vezes pode ser que até que existem informações comuns que você só poderia... Mas total, Rafa, e é isso que tem as discussões dentro da empresa. Tem uma área que preenche um questionário para um ramo X. Passa 3 meses, ela precisa preencher de novo para o ramo Y. Ela fala, mas eu passei para você tem pouco tempo. Então, de que forma que a gente organiza tudo isso numa base de dados, faz guarda de dados ali ao longo do tempo. Então, eu percebo que sim, o ramo de seguros ainda tem bastante para evoluir. Tem o tal do Open Insurance aí. As conversas que eu tive, me parece que é algo mais voltado para seguros que são de pessoas, né? Então, grandes riscos também não vai abarcar nessa leva aí do Open Insurance. É verdade. E, Vanessa, também o Risk Manager tem que estar antenado em tudo que está acontecendo e tal. E a gente hoje ouve falar, de um tempo para cá, muito de riscos cibernéticos, né? Como que você vê essa situação? É um risco realmente que deve ser levado em consideração, principalmente hoje ou não? É besteira? Como que você vê isso na visão cliente? Quando vocês me perguntaram como que é meu dia a dia, atualmente, o risco cibernético faz parte dele, porque Então assista nosso vídeo em breve. Acho que vai no ter... começo de maio. Foi especial. A gente gravou... Vocês falaram com um especialista de cyber? Sim. De um subscritor e um legal. cara de GR de cyber. Bacana, hein? Vou legal. assistir. Isso é legal. Bom, o que eu tenho a dizer de cyber? Tá num top preocupação, top risco aí do C-level das empresas. Não é de hoje, então acho que já tem, sei lá, uns 5 anos que a gente começou a olhar para esse risco, olhar o que tinha de cobertura de seguro. Então, lá atrás, a gente já tinha chegado um pouco à conclusão que o seguro não cobria ainda os riscos que nós estaríamos dispostos que a gente precisava cobrir, né? Então, de lá para cá, a gente focou em fazer toda essa mitigação, trabalhar em gestão do risco. E esse ano a gente está olhando novamente. Então, Japa, é difícil fazer colocação de cyber, porque patrimonial a gente já sabe mais ou menos, né? Então, tem as expensões de risco, junta dados, etc. O cyber, acho que as seguradoras também estão evoluindo para esse formato. Então, tem questionário? Tem, mas muitas conversas com a área de TI das empresas. Conversa uma vez, conversa 2 vezes. O mercado sofreu com muitas perdas. Então, eles já trazem para a gente, olha, o apetite não está alto, meu limite está baixo e minha taxa
tá alta, né? Até por conta dessa experiência que eles tiveram ali nos últimos anos. O que eu percebo? O seguro ainda precisa evoluir, porque ele não cobre todos os riscos de cyber em si. Uhum. E na empresa, né? O que ela também se preocupa? Com o dano consequente de um ataque cyber. E ele não está coberto na apólice de cyber. Ele deveria estar coberto em outras apólices. Isso é o que o mercado comentou com a gente. Então, deveria estar coberto no seu patrimonial, no seu RC. E isso também as outras apólices não garantem cobertura. Um adicional em cada ramo. É que né? na maioria das apólices está como excluído até o risco de cyber. Né? Exato. O que existia no passado, Rafa, era o tal do silent cyber. Seguradoras falavam, não está excluído, se não está excluído, está coberto. Mas ao longo do tempo, as seguradoras colocaram exclusões expressas nas apólices, né? Você sabe que assim, não sei se foi esse o caso, tá? Mas em algumas situações eu vejo que as seguradoras põem ali excluído alguns riscos, até pela ter informação de que aquele risco existe, né? Para poder negociar a cobertura correta, adequada para aquele risco. De novo, não sei se foi esse o caso, mas eu já vi essas situações usando porque é muito frustrante também pro lado da seguradora a gente só saber que o risco existe na hora do sinistro. Sim. Você não calculou, você não preveu aquilo, não precificou aquilo, digamos assim. Eu acho que esse é um ponto bem, bem importante, sabe, Rafa? Assim, acho que não pode ser frustrante para nenhum dos lados, né? Então, o silent eu acho que não é saudável, né? Mas essa questão do mercado, o que ele precisa evoluir. Então, a gente tem a normativa lá da SUSEP agora que ela não tem mais essa questão do clausulado SUSEP. Então, que fica aberto para desenho de apólices, e isso é muito cabível a grandes riscos. Então, eu acho que tem um espaço muito grande para a gente evoluir nesse sentido também com as seguradoras. Então, desenho de coberturas, clausulados, e aí sim fica muito focado no que cada cliente tem de risco. Mas, óbvio, Rafa, não deve ser fácil isso, porque como fazer essa precificação? Novo, né? Então... Você não tem estatística. Não tem base anterior. Então... É complicado. Qual que é o tamanho do problema? Não, o cyber, gente, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Corretor, ele sempre fez uma correlação do cyber muito com o D&O, que diz que no passado era muito barato, depois tiveram sinistros, aumentou. Talvez o cyber, ele tenha essa curva também um pouco parecido com o D&O. É verdade. Até acho que a gente conversou isso. A gente falou sobre isso. Porque você começa e todo mundo dando preços distintos, né? Sim. Então, e aí os sinistros vieram. Aí você tem aquelas que fogem, que dá um tempo e ajusta, né? Enfim, mas é complicado. E falam, até nesse bate-papo que nós tivemos, falaram que é grande, né? Os valores, às vezes, dependendo do tipo do ataque, de uma coisa, os valores são altos. Além né? de ser grande, às vezes é mal previsto. Não sei se mal previsto, mas não sei como prever um negócio desse. Sim. Mas que se esgota muito rápido, às vezes, o limite. Sim, isso foi uma das coisas que a gente falou, assim, se você contratar um cyber, é muito parecido, às vezes, com honorários de advogados num D&O. Às vezes, assim, em um sinistro, você vai esgotar toda a sua verba que você contratar. E é um risco que, como vocês comentaram, a gente não sabe, assim, tá se reinventando o tempo inteiro. A gente não sabe aonde ele pode chegar. Diferente de um patrimonial, que você consegue fazer um cálculo de qual que é o dano que pode chegar com a sua construção, qual que é o seu lucro cessante. O cyber, não. Não dá para dimensionar assim, se um hacker me atacar e parar toda a minha produção, por quanto tempo será que eu vou levar para retomar tudo? É difícil. Porque você não sabe que, assim, se for só parar a sua operação, você ainda sabe o quanto que você vai deixar de faturar. Mas você não sabe os danos que ele vai causar aos seus dados. Isso Ou a imagem da empresa, né? Dependendo. Sei lá, sim. divulgar banco de dados. Sim. É um negócio muito preocupante, né? Cyber é um tema que está em todos os encontros, todos os treinamentos. Cyber, não existe ainda uma resposta para o tema, não, gente. O ambiental, que eu acho que é algo que você se preocupa muito. Você, fazendo um paralelo, foi mais ou menos assim também que começou? Faz pouco tempo, que o ambiental começou a ser vendido como seguro mesmo, né? Sim.
O ambiental, eu acho que também um pouco parecido com a curva que aconteceu de D&O. E o que aconteceu de ambiental? Minha opinião. Logo depois vieram sinistros ali de barragens, né? Então, eu percebo assim, um apetite menor para o ambiental também nesse momento. Então, onde que estão os grandes riscos ambientais, né? Na hora que você fala de barragem, tem outros riscos menores? Tem, lógico. Mas as seguradoras estão muito receosas em relação a esse tipo de empresa. Eu acho que quando dá um problema gigante, a primeira coisa que faz, vamos desconfiar de todo mundo, vamos dizer assim, né? Vamos olhar tudo, vamos dar uma acalmada aqui. Mas por isso, Rafa, se coloca no lugar da seguradora. Então, ela toma um prejuízo de muitos milhões, então, na dúvida. E é isso um pouco do que eu já ouvi de algumas seguradoras que têm foco de gestão de riscos, né? Aconteceu o sinistro, então, assim, na dúvida, para tudo, a gente precisa rever, entender o que tem no portfólio, rever o processo de subscrição, antes do que a gente continuar no negócio, né? Até porque você tem responsabilidade com os segurados que estão lá dentro, né? Então, você tem que saber o tamanho do problema que você vai ter. Sim. Antes de botar todo aquele fundo que existe, que é um fundo coletivo. Não é da seguradora, não é de um segurado, mas sim de toda a massa de clientes que estão na carteira, dentro, né? A gente até falou de você com o Marco, que a gente teve aqui gravando um vídeo ambiental. Foi o episódio 10, se eu não me engano. Ele até falou de você. Nossa, eu e a Vanessa, a gente fala todo dia, todo dia assim, modo de falar, né? Por situações novas. Tava tendo uma questão de uma circular diferencial, uma legislação, na verdade, querendo obrigar ou não a contratação do seguro. Mudanças todo dia, né? Não, o Marco, assim... O Marco, eu acho ele, assim, um baita profissional. Porque quando você vai falar de RC ambiental, quando a gente fala de ter pessoas especializadas no mercado, eu acho que o Marco é uma das referências para alguém precisar bater um papo de ambiental, né? Então, a gente já falou bastante. Então, o que precisa para um processo de subscrição? Tem que visitar a planta, não tem que visitar a planta? Então, assim, o Marco dá aula aí no assunto, né? E a gente bateu um papo bacana sobre, acho que um PL de barragens era um PL de barragens. E é muito louco, porque eu lembro que nesse PL vinha que seria obrigatório as empresas terem cobertura de RC ambiental para barragens. E daí o que a gente perguntava, né? A gente falava assim, isso aí é complicado, porque vai depender do apetite da seguradora, qual que é o limite que vai precisar contratar, então... Tem um mínimo, não tem? Pois fica, assim, muitas dúvidas que ficavam no ar quando a gente discutia essa questão do PL. Eu, inclusive, preciso ligar para o Marco e entender como que tá esse PL aí. E assim, você falou que o mercado hoje vocês trocam muitas ideias, né? Os instrumentos. É colaborativo isso? Tem a BGR, né? Que é feita por Risk Manager, certo? Como é que tá lá? Como é que você participa lá da BGR? Rafa, eu já participei no passado, mas assim, hoje, se você me perguntar, eu não consigo te dizer da BGR. Acho que vale a pena até, de repente, fazer um bate-papo com alguém boa ideia. Alguém da BGR, né? Acho que é bacana. Não sei dizer de a BGR, mas o que acabou acontecendo? Porque a BGR, ela não abarca só Risk Managers, né? Então, ali ela tem, né, corretor, segurador, etc. Então, os grupos que se formaram de trocas de ideia, de benchmark, etc., são só de Risk Managers. Ah, legal. E assim, sim, é um ambiente colaborativo, então assim, a gente toma bastante cuidado, óbvio, com práticas anticoncorrenciais, não é formação, nada de grupos no mercado, nem nada. Então assim, para entender melhores práticas, entender seguradoras que trabalham com determinados ramos, tem assim, muito bacana. Conheci muita gente legal, assim, ouvi muita coisa que deu pra gente fomentar no mercado e ajuda, inclusive, na nossa formação profissional, né? Claro. Então, inclusive, nos nossos encontros, um ou outro, a gente ou é só de bate-papo, ou a gente chama alguém para dar algum treinamento pra gente. Olha para vocês verem que curioso, né? A gente falou aqui de corretora, falou de seguradora. Quando a gente percebeu essa questão, inclusive, de falta de conhecimento no mercado, tem uma gama aqui de profissionais que está tomando um espaço assim incrível, que são advogados especialistas em seguros.
Porque no momento que a gente tem uma dúvida, que a gente tem dúvida seja de legislação, do que é a cobertura mesmo, não, e não é nem para partir para um litígio nem nada, mas é um advogado que vai te dar uma opinião sincera do tema. Então, são advogados especialistas em seguros. Legal. Legal. Muitas empresas, muito risk managers, assim, buscando apoio de advogados, seja para fazer toda a gestão de seguros da sua empresa, para entender, me ajuda num clausulado aqui. E isso é muito importante, porque a gente se antecipa, inclusive, ao momento de um sinistro, né? Com certeza, com certeza. Você consegue ver os gaps ou algum possível problema que pode dar no futuro através de um cara que consegue interpretar bem aquilo e ir auxiliando. Para você ter uma ideia, esse estudo que a gente vai olhar de cyber, e eu acho que é um formato, assim, conversei com muita gente de mercado, tem advogados apoiando, então, na análise de clausulado, de coberturas, antes da contratação. Então, o que a gente, assim, a gente quer deixar muito claro, tentar fazer ajustes que são possíveis antes de contratar a policy, se conseguir, ótimo, mas é bacana pra gente, porque se você tenta fazer isso depois que você contratou a policy, é mais difícil, né? Sim, sim. Então, a gente está tentando fazer isso num passo anterior. Então, e Vanessa, aproveitando essa questão, tem alguma coisa que você acha assim, que falta, falta assim, tipo, cobrir no nicho que você tá, um produto, algum risco? Putz, poderia ter cobertura para isso, não existe ou não? Ou você tá bem amparada por todos os ramos de... Ou eventualmente até existe lá fora. Existe lá fora e ninguém tem, exato, aqui. Olha, eu não vejo algum risco, algum seguro que tem lá fora que não tem aqui. Nesse sentido, eu acho que a gente está bem amparado, mas o que eu acho que sim, tá faltando, a gente pode evoluir é no sentido do desenho de clausulados. Então, da gente não ficar mais amparado só no que era o clausulado de SUSEP. Então, da gente fazer esses desenhos. Então, eu acho que tem coberturas de resseguro que a gente pode trazer diferenciadas. Acho que talvez num liability, alguma coisa assim. Então, um all risks de verdade. Então, você só relaciona o que não está coberto, o restante está tudo coberto. Então, eu acho que nesse sentido, é algo que a gente pode melhorar aqui, sim. E essas mudanças, às vezes, que no meio do caminho, assim... até pegar o exemplo agora, mas não para usar o fato em si, mas estourou uma guerra na Rússia, vem uma série de sanções e como é que você se adapta? Porque vem algumas coisas impactam no seguro, impacta do nada encerrou cobertura. Como é que é para você adaptar a empresa, inclusive, para isso, né? É assim, Rafa, do ponto de vista assim de seguros, eu não vi chegando assim, acontecendo tanta coisa. Tá. O que eu ouvi recentemente, sei lá, seguradoras que podem ter muito prejuízo. Então, eu vi que, sei lá, teve frotas de aviões que estavam lá, que não podiam mais sair da Rússia. Então, eu acho que podem ter algumas coisas que podem trazer bastante prejuízo ainda para o mercado segurador. Mas não acho que tenha acontecido ainda neste momento. E, assim... Se você me perguntar se tem algo que mudou a dinâmica neste momento, eu não percebi. Obviamente, mexe com a economia global, óbvio, né? Rentabilidade, juros, etc. Mas não tem nada tão significativo assim não, Rafa. Tá. E a gente falou bastante da questão de mão de obra, né? E de conhecimento técnico. E aí eu queria até fazer uma aqui pra gente encerrar. Você vê as seguradoras com capacidade técnica ok para você, assim, você enxerga muito. E aí, emendando nisso, quem te dá mais trabalho nesse sentido? A seguradora ou os teus internos para você, que vão usar o sinistro assim, para você explicar, não, você não pode fazer isso e tal, não sei o quê. Qual que é a maior dificuldade do seu dia a dia? Os dois lados. Eu imagino. Eu acho assim, eu tô parecendo advogada falando, depende, os dois lados, tudo. Mas é a melhor... Não, mas é legal, a melhor resposta na faculdade, principalmente. Mas, Rafa, eu acho que existem casos e casos. Eu acho que tem seguradoras muito bem preparadas em alguns ramos, outros não.
Tem de tudo. E o que a gente busca fazer? Então, a gente procura migrar e trabalhar com seguradoras que sim, a gente percebe um corpo técnico muito bom. E é o que eu busco sempre quando eu estou fazendo as colocações, né? E aí, do ponto de vista de dentro de casa, é um trabalho de aculturamento eterno. Então, falar da importância de seguros, entender o que um ativo novo, que se isso não refletir na apólice, isso não vai ter cobertura. Até porque eu lembro que teve um chefe meu que falou assim, essa questão de aculturamento, ele falou assim, tem que ser igual rádio. Não é só falar uma vez só e já está falado. Você tem que colocar em vários horários, né? Você tem que colocar no período da manhã, da tarde, você tem que ir repetindo, porque pessoas que mudam, interpretação que a pessoa tem, então, assim, sempre está ali fazendo reciclagem do pessoal em relação ao tema. Não pode falar uma vez e esquecer, né? Não. Nosso dia é tão corrido que tem As que estar pessoas isso. mudam também, né? E, Rafa, tem que estar toda Quer ver hora. um tema que muda o tempo inteiro? Hum, A logística da empresa. perfeito. O tempo inteiro. Tem uma logística diferente, vai passar por um formato diferente, vai ser um Incoterm diferente, precisa entender se a apólice está adequada ou se não está. Então, tem que ser muito dinâmico e assim, precisa estar muito bem orquestrado. Às vezes um produto novo, um cliente novo, você precisa se adaptar à apólice também. O tal do laudo do equipamento lá, que precisa fazer antes de embarcar. Pois é. Ô, Vanessa, ele falou da última, mas nossa, é tão legal. Não, pode continuar, tá ótimo, bate-papo. Nessa questão de transporte aqui, hoje, qual que é a visão do cliente, do segurado em relação à logística, não seguradora, mas em relação agora à logística? Brasil, estrada, ferrovia, como é trabalhoso para vocês ou não? Isso é tranquilo? Tem empresas para transportar e voltar? Japa, extremamente trabalhoso. Extremamente trabalhoso. Eu acho que, assim, quando a gente fala de logística, né? Eu estava até vendo aí o bate-papo de vocês com o Chay, aí, sensacional. Então, eu acho que o Brasil ele tem muito ainda o que desenvolver nessa questão de logística, sabe? Estradas esburacadas, quando a gente olha a questão de GR, ter que saber onde que o caminhão pode parar, onde que ele não pode parar, qual é a rota que tem mais assaltos. Então, assim, extremamente importante você contar com parceiros que vão te apoiar nessa questão de estruturação de rotas, porque o risco está aí, né? O risco está aí. Então, aconteceu algo, de que forma que você vai trabalhar para você tentar reaver essa carga? Aconteceu o sinistro, trabalhar nas lições aprendidas desse sinistro. E aí, a questão de desenvolvimento, então, de ferrovias. Então, assim, que eu vou dizer aqui, está até no relatório anual da empresa que eu trabalho. Então, muito investimento ainda que precisa ser feito nessa questão de infraestrutura e tomara que venham empresas aí para fazer esses investimentos necessários aí para a gente fazer outros tipos de logística que não só por rodovias, né? Porque a impressão eu até às vezes filosofando aqui. Qual a opinião de vocês, né? Não, é tipo assim, eu acho que tá tão sobrecarregado. Por que existe tanto acidente, tanto tombamento, né? Eu acho que tá tão sobrecarregado, assim, na minha visão, essa questão da parte rodoviária, né? Que, cara, hoje é trânsito, é motorista, às vezes, fazendo uma longa jornada, é muita coisa acontecendo, você não tem estrutura de estrada, às vezes é uma mão única, uma que vai, uma que volta, não tem ultrapassagem. Eu acho que carece um pouco de outro meio de transporte, assim, hoje, né? Para trazer mais. Dá uma diluída um pouco nessa questão. Tem que desafogar as essa é a palavra. rodovias, sabe? Quando a gente fala... Vou dar um exemplo bobo aqui. Quando a gente fala aqui de São Paulo, né? Quando a gente for para estradas de outros estados, pode ser pior ainda. O próprio Rodoanel, ele não terminou, ele não está 100% interligado para a gente desafogar todo esse trânsito aqui de São Paulo, né? Então, eu acho que tem uma oportunidade absurda aqui para melhorar a logística do país. A gente demora muito, né, para, enfim,
desenvolver. Faz primeiro, depois você preocupante. resolve, sabe assim? A gente fala assim, caramba, mas... Salvaria vidas, assim. A gente Salvaria tem- a vidas, gente exato. não é só questão logística. A gente Uma é questão social. Social, é. Muita gente morre no trânsito todo Exato. dia. Então, sei lá, é uma coisa que... E a gente não é que a gente não pode fazer. É igual eu falei pro Chaya. Nosso país é muito abençoado na questão da costa. A Sim. gente poderia usar muito mais a cabotagem. Óbvio, tem a ferrovia que é importante também, mas tem a cabotagem também, tem outras coisas que poderiam ser feitas que a gente ainda tá muito atrás do que poderia, né? Até o transporte de pessoas, diga-se de passagem. Não, Você as daqui pessoas- pro Rio, não tem um trem, você tem que pegar... Pois é. Um avião ou um ônibus, né? Ou é caro ou é arriscado, vamos dizer assim, pelo tempo de viagem. Você chega ali naquela linha vermelha ali, você tem que pensar, programar a sua viagem para você chegar em determinado horário, para você não ficar parado uma linha amarela e vermelha e correr em outros riscos ali no Rio de Janeiro, né? E faltou alguma coisa, Van, que você queira falar do mercado aí? Alguma coisa do seu dia a dia? Não, acho que a gente abarcou tudo. Faltou a gente marcar um outro bate-papo já. Com certeza, não vai faltar Boa. oportunidade. Você toparia, Van, vir numa com alguma seguradora pra gente debater? Claro, pode me chamar. Eita, É, porrada. Não, não é Vamos treta trazer não, um não é cacetete, treta. O sininho do ratinho aqui. Não, legal. eu acho que assim, acho que pode se fazer uma mesa redonda com o papel do corretor, do risk manager, da seguradora, eu acho que seria bem bacana. Show, vamos Galera, se marcar vocês sim. gostaram dessa ideia, deixem nos comentários aí dos vídeos. Se vocês Ah, tá têm todo interesse. youtuber. Cara, eu vou agora. vendo YouTube e vou pegando as dicas As dos youtubers, né? Como os caras falam. É, Ah, mas eu também assisti uns podcasts para ver como funciona e Boa. tal. boa. Van, adorei a sua participação. Também. Obrigado mesmo. Assim, você desde o primeiro momento foi super receptiva, sabe, com a gente, apoiando a gente, apoiando a ideia. Obrigado mesmo, viu? Não, obrigada a vocês aí pelo convite. Já divulguei o podcast aí de vocês para um monte de gente. A equipe aí, inteira bom, já obrigado. seguiu. Fala assim, se não seguir Tem que se inscrever. assistir, tem que... Ó, mas obrigada, parabéns e contem comigo aí. Próximos bate-papos foi muito bacana. Valeu. Obrigado. E Japa, só antes de encerrar rapidinho, você gostou da minha camiseta? Ele faz umas caras, você Ué, adora por quê? as caras. Você viu que tem uma Kombi aqui, ó? Não, nem percebi. Isso aqui é uma homenagem pro Will. Por que o Will? O Will, se lembra da combosa que ele tinha lá? Porque ele virou papai e faz tempo que eu esqueço de deixar um parabéns aqui Parabéns, Will, é verdade, É. cara. Papai do ano. pra papai né? do ano. Ah, Will, boa. parabéns, eu tenho certeza que você vai ser um excelente pai. Também. E meu, muita saúde pro seu filho aí e conte Ravi. com a gente. Ravi. Ravi, é isso aí. Vanessa, obrigado novamente. Obrigada. Foi muito uma satisfação tê-la aqui com a gente aqui. Para mim foi ótimo também, pessoal. Obrigado. Obrigada. gente. E só lembrando, galera, É verdade, sempre esqueço disso aí. o Insurecast é um projeto meu e do Rodrigo. Todas as opiniões que damos aqui são nossas opiniões, não representam as empresas que a gente trabalha ou que já tenhamos trabalhado. Tamo combinado? Fechou? Então, obrigado, gente. Valeu, sigam a gente e até mais. Um abraço. Valeu.